aqui nessa noite, com essa oportunidade de ministrar a palavra para os irmãos. Para quem não conhece, né, sou Rodrigo, né, oficialmente agora pastor da Casa e Vida. Muito feliz por isso. Muito, assim, me sentindo muito responsável, mas muito feliz também. E com muita alegria, com muito temor, queria compartilhar uma palavra que está no coração, no meu coração, para o seu coração, que eu tenho certeza que começou no coração de Deus. Nós estamos numa série de sermões chamada... Ih, pastor. Série de sermões chamada, o pastor falou pelo menos umas 20 vezes aqui de manhã. Fuja da ideia, obrigado, meu pastor. Fuja da ideia. A gente fugir e se afastar de tudo aquilo que nós pensamos que nós somos, pensamos que nós estamos, ou aonde nós pensamos que nós podemos chegar, e começarmos a nos atentar para onde Deus quer nos levar. Porque, muitas das vezes, as nossas ambições, os nossos desejos, ou eles são pequenos demais, ou eles são distantes de Deus, ou eles são ambiciosos demais, longe da presença de Deus. Então, nós precisamos entender o que é que Deus quer para nós. Nós estávamos, né, na reunião dos pastores, nós percebemos algumas coisas. A primeira delas é que todos nós somos muito diferentes, né, o corpo pastoral. Né, eu cito aqui com muito amor, muito carinho, o Marquinhos, nosso seminarista, nosso pastor também, que ele é uma pessoa assim, extremamente espiritual, né, empolgada, né, e eu já sou uma pessoa que, se eu pudesse cavar um buraco do tamanho do meu pé para pisar firme no chão, eu faria, né? Ele é totalmente diferente. E eu louvo a Deus por essas diferenças. Porque seria muito chato se todos nós fôssemos iguais. E eu acredito que as nossas diferenças são uma excelente oportunidade para que a gente cresça uns com os outros. Para que a gente desenvolva, para que na multidão dos conselhos encontremos a sabedoria, como diz a palavra de Deus. Então, não importa o jeito que você é. Nós tivemos profetas ao longo de Israel, nós vamos falar de alguns deles, de um deles aqui, hoje, mas tivemos profetas no meio de Israel que eram completamente diferentes. Uns que choravam muito, outros que eram mais alegres, outros que eram mais ousados, outros que não sabiam nem falar. Todos que Deus usou para a glória do nome dele. Porque não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que Deus é e o que Deus quer fazer através da sua vida. Eu queria ler, então, Mateus, capítulo 11. Você está com a sua Bíblia aí? Mateus, capítulo 11. Agora, como a gente está nessa era digital, né? Abra seu aplicativo, né? Assim como eu também, né? Eu também faço sermão no telefone, né? Papel, para mim, qualquer papel eu perco. Então, o jeito é anotar no telefone mesmo. Mateus, capítulo 11, nós vamos ler do 2 até o 5. Amém? Todos acharam? Tem alguém aí do seu lado precisando de ajuda para encontrar? Já verificou? Tem alguém aí do lado com a Bíblia fechada? Dá uma olhada para ele e fala assim, pô, irmão, abre a Bíblia. Deus quer falar. Mateus capítulo 11, do 2 ao 5, diz o seguinte: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Senhor Jesus, fale conosco através dessa palavra.
Não permita que nada nem ninguém venha roubar a palavra do teu povo nessa noite. Quebra cadeias, quebra grilhões, e que a tua palavra seja gravada na tábua dos corações dos teus filhos nessa noite. Que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Acho que todos nós aqui nós temos um profeta favorito, não é verdade? Se a gente perguntar para cada um aqui, acho que cada um vai ter um profeta favorito, não é verdade? Alguns preferem um estilo, né, do profético, outros preferem outro estilo. Eu confesso que o meu profeta favorito é João Batista. Porque João Batista é um sujeito que, ao mesmo tempo, ele tinha muito zelo pelo correto, pela doutrina correta. Ele, ao mesmo tempo, ele era muito ousado, ele era muito, como a gente usa a expressão hoje, fora da caixa. Porque ele era um sujeito que, embora ele viesse de uma família, fosse filho de um sacerdote, ele não quis aquela linhagem para ele não quis aqueles benefícios. Ele viveu no deserto, pregou no deserto. Quantos lembram de uma pregação de João Batista, né, para os fariseus? Raça de víboras. Quem vos disse, né, que queriam fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele, então, começou o batismo também, que era algo novo. Então, João Batista era uma pessoa muito ousada. Muito ousada. Fez o voto de Nazireu, né? Comia mel e gafanhoto. Sujeito bem diferente mesmo. Mas ele era diferente no sentido de não ter atração pelo palácio. Ele sabia que ele tinha uma missão da parte de Deus e que essa missão não envolvia ganho pessoal para João. Perceba, tinha muitos sacerdotes ou até ditos profetas que habitavam nos palácios, que falavam até aquilo que o imperador queria ouvir. Eu lembro muito de um profeta chamado Micaías. Se você não o conhece, pesquise um pouco sobre Micaías, que uma vez ele foi chamado, vários profetas estavam dando conselhos ao rei, e o rei recebia aqueles conselhos daqueles profetas, que a gente chama de profetas de palácio, que são os profetas vendidos, né, que ele só fala aquilo que o rei quer ouvir. E aí ele ouve aqueles conselhos e diz, chama Micaías, e Micaías está longe. Então, o mensageiro chega até Micaías e fala, Micaías, vai lá profetizar ao rei, que ele vai numa batalha, se não me falha a memória, contra os filisteus, e veja isso, e diga uma palavra boa para o rei. E aí Micaías fala uma coisa que eu nunca mais esqueci no meu ministério. Tão certo como vive o Senhor, aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. Não importa se é bom ou se é ruim, não importa se é agradável ou se é desagradável, não importa se agride o meu eu ou não, o que importa é se vem de Deus. E João Batista, não tem nenhum glória a Deus, né? E João Batista era desses. O que importa é se vem de Deus, irmãos. Longe de mim eu ter qualquer felicidade, ou alegria, ou regalia, ou dinheiro, ou bens que não venham abençoados pela mão de Deus. Porque, veja, o diabo também sabe dar presentes. O inimigo também sabe dar regalias. Quem ofereceu os reinos desse mundo e a grandeza deles não foi Deus. Foi o diabo no deserto quando tentou Jesus. Hoje nós vivemos num tempo, e o pastor pregou sobre isso muito bem de manhã, em que tudo agora é prosperidade. Tudo agora é você se dar bem. E o brasileiro está cansado de gente querendo se dar bem em cima do outro. Ou não é verdade? Você vai, o jeitinho brasileiro consiste em, né, eu vou agora sistematizar o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro consiste em você querer levar vantagem em cima de tudo e de todos, e no final das contas você ainda é aplaudido, você ainda é visto como esperto. Quem ofereceu os reinos desse mundo, quem ofereceu as riquezas, não foi Deus, foi o diabo. Ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Então, João Batista, ele me ensinou, quando eu li
sobre ele, estava estudando no seminário e pensando sobre o ministério pastoral, João Batista foi uma inspiração para mim, assim como Micaías, porque ele tinha essa questão. Ele poderia muito bem viver daquele ambiente, mas ele sabia que aquele ambiente de regalia comprometeria o seu ministério. Ele sabia que aquela bênção ali, aquele bem-estar, ia acabar com o ministério dele, então ele foi para o deserto. Amados, nós temos que ficar atentos para que as muitas regalias que esse mundo nos oferece, e muitas delas não são nem pecado, mas podem nos afastar do propósito de Deus, podem nos afastar daquilo que Deus quer para nós. A questão não é se é bom ou se é ruim, se é amargo ou se é doce, a questão é, vem de Deus ou não vem? Porque eu já provei muitas amarguras da minha vida, mas depois de um tempo eu tive a certeza de que todas elas vieram de Deus para mim. Lutero tem uma frase que é a seguinte: até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não faz nada que Deus não permita ele fazer. Tem gente que pensa que o diabo é um Deus que luta contra Deus, né? Que eles têm a mesma força. Tem até um meme na internet, né, que está o diabo assim e Deus do outro lado, igual uma pose de Mortal Kombat, né? Como se eles tivessem equivalência de poder. Não, Deus destrói o diabo a qualquer hora que ele quiser. Nós não temos que temer o diabo, nós temos que temer a Deus. E nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, eu tenho essa simpatia muito grande por João Batista por causa dessa questão. João Batista, ele não queria saber, a gente vê isso pelo que a gente tem escrito sobre ele não queria saber o que era bom ou o que era ruim para ele queria saber o que vinha de Deus para ele ou o que não vinha. E é isso que nós, como cristãos, nós temos que ter em mente. A minha meta não é buscar tão somente aquilo que me agrada. Eu não vivo em busca do prazer. Eu vivo em busca da vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus, Romanos 12 vai dizer, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para compreendê-la, eu não posso ser carne, eu preciso ser espírito. Eu preciso nascer de novo. Senão eu não consigo entender. E João Batista, nessa ocasião, irmãos, ele estava preso porque Herodes ouviu falar que ele era um profeta e que ele operava milagres. Então Herodes, como bom ditador, né, como bom imperador, ele ficou com medo de tudo aquilo que tinha poder. Então ele vai e prende João Batista, encarcera João Batista, temendo qualquer tipo de rebelião ou confusão no seu reino. Mas ele não matou João Batista, ele não tinha matado João Batista ainda, porque ele tinha medo da repercussão que isso ia causar entre os judeus, porque os judeus consideravam ele um profeta. Só para a gente entender um pouquinho desse pano de fundo. E a gente consegue ver isso, se você quiser ler em casa, em Mateus 14, do 1 ao 12. Ele vai explicar exatamente isso. E aí depois, né, pede-se a cabeça de João Batista numa mesa, porque João Batista havia denunciado o pecado de Herodes, e então João Batista é morto, decapitado, e Jesus depois vai saber disso. Mas o que nos importa agora é Mateus 11. Você está com a Bíblia fechada? Não, né? Está com a Bíblia aberta, não está? Não fecha a Bíblia, não, que a minha pregação é assim, a gente vai analisando versículo por versículo. Tá bom? Então não fecha a sua Bíblia. Então vamos lá. Versículo 2. O que diz mesmo? João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo e mandou que seus discípulos fossem perguntar. Vamos fazer, então, uma exegese rápida aí desse texto? Se a gente analisar um pouquinho, a gente vai ver que João Batista havia cumprido bastante do seu ministério. João Batista tinha batizado muitas pessoas, trazido muitas pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas acreditaram que ele estava abrindo caminho para o Messias. João Batista, ele batiza Jesus, inclusive, e aí depois João Batista é preso. E aí, ele no cárcere, ele ouve falar do que Jesus está fazendo. E ele manda os discípulos irem perguntar. Será que a gente conseguiria supor que João Batista estava um pouco desanimado? Para pensar. Você está preso, você está sozinho. Você preparou o caminho para Jesus, mas você não viu Jesus operar milagres.
Você não viu Jesus fazer maravilhas. Então, ele podia estar um pouquinho desanimado. Ele podia estar um pouquinho aflito. Ele podia estar na cadeia pensando assim, meu Deus, será que realmente foi isso mesmo que eu fui chamado para fazer? Não tem momentos na sua vida que você pergunta isso? Senhor, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Tem hora que eu ouço algumas coisas, né, algumas afrontas, algumas mentiras, uma série de coisas, e eu paro assim, sozinho, e eu falo com Deus, eu falo, Senhor, é isso mesmo? Eu não estou em pecado, não? Será que eu não estou em pecado? Tem certeza? E eu peço perdão, eu falo, Senhor, eu devo estar em pecado. Não é possível. É isso que o Senhor tem para mim mesmo? E quando nós estamos na prisão, nas diversas prisões da nossa vida, nós começamos a ter dúvidas. Mas perceba, nós vamos perceber isso um pouco mais para frente, que Jesus não tem problema com as dúvidas. Jesus não tem problema com os teus questionamentos. Se você quiser fazer uma pergunta para Deus, faça. Eu tive uma experiência com Deus uma vez, foi lá num Tadel, casa do seu Gildo, e eu lembro que eu fiquei apagado no chão. Tem gente que estava aí, né, presente no dia. Eu fiquei apagado no chão e, ao mesmo tempo que eu ouvia tudo que estava acontecendo ao redor, eu tive uma visão. E, amados, eu tenho que dizer que a visão, ela é minha, né? Uma visão pessoal. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é Bíblia, é a minha visão pessoal. Amém? E eu tive uma visão que eu estava diante do trono de Deus, assim. E eu via só os pés, assim, e o manto cobrindo ele. E aí, eu lembro que fazia pouquíssimo tempo que eu tinha perdido meu pai. E eu lembro que Deus falou comigo assim, faz qualquer pergunta sobre qualquer coisa, eu vou te responder. Vocês conseguem chutar o que eu perguntei? Perguntei nada. Não consegui perguntar nada. Só contemplei a glória. Só. Eu não consegui fazer pergunta nenhuma. Melhor que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa questionadora. Bobagem, né? Eu sou uma pessoa questionadora. Eu não aceito as coisas assim, alguém fala uma coisa para mim, eu aceito. Mas por que isso? Por que todo mundo pensa assim? Eu sou essa pessoa. Mas diante de Deus, irmão, a gente tem que aprender que diante de Deus a gente desarma. Diante de Deus não existe defesa humana nenhuma que permaneça de pé. E eu, quando fiquei diante de Deus, Deus falou comigo, pergunta qualquer coisa. E eu não perguntei nada. Naquele dia eu entendi que as coisas que acontecem na minha vida, Deus não tem a obrigação de explicar. Não tem. Deus não deve explicações a você. Não sei se eu vou te deixar chateado com isso, mas Deus não te deve explicação sobre nada. Nós é que devemos muito a Ele. Nós pecamos muito contra Ele. Nós o desonramos muito. Nós o esquecemos dele todos os dias. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de buscar. Nós vemos os livramentos de Deus e no dia seguinte a gente está murmurando. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E se você tem consciência, você sabe disso. Nós não merecemos nada das bênçãos e da graça de Deus que nos é dado, que nos é outorgado. Nós não merecemos. O que nós merecíamos era castigo, e Ele nos deu amor. Deus não, eu percebi daquele dia, eu falei, Deus não tem obrigação de me explicar nada. Deus não me deve nada, eu é que devo a Ele. E quando eu fiquei diante da glória de Deus, eu entendi que eu não preciso entender, eu só preciso obedecer, eu só preciso andar, eu preciso prosseguir. Deus não tem problema com a tua dúvida, meu irmão. Deus não tem problema com a tua incerteza. Deus não tem problema com o teu questionamento. Pode ter as dúvidas que você quiser, pode ter as incertezas que você quiser, só não deixe de caminhar no caminho correto. Só que uma coisa interessante que nós podemos notar aqui no versículo 2, não fechou a sua Bíblia não, né?
Nós vamos de Bíblia. No versículo 2, ele vai dizer o seguinte, que ele estava no cárcere, ou seja, cárcere, prisão, provação, privação, né? Privação de diversas coisas. Poderíamos supor, desanimado, cansado, talvez com dúvida, porque a pergunta é porque gerou uma dúvida. E ele ouve falar das obras de Jesus, e ele manda os discípulos perguntarem para quem? Para Jesus. É muito importante, amados, que nos momentos de desânimo, de dúvida e de incerteza, você e eu venhamos a procurar as pessoas certas. Tome cuidado com quem você está se aconselhando. Eu já testemunhei algumas situações, no pouco tempo aí do trecho que eu tenho caminhado, de gente pegando personalidade e exemplo de personalidade de novela. Você já deve ter visto também. Ah, aquela fulana é tão eu. Não é não, não é não, ela não existe. É um personagem, é uma obra de ficção. É a mesma coisa do cara ver o Superman voar e querer pular da janela. É a mesma coisa agora. Agora tem o lance da Wandinha, né? Da família Addams agora, né? Agora todo mundo quer ser a Wandinha. Pelo pouco que eu vi, é uma menina insuportável. Ninguém ia aguentar ela na vida real. Para com isso, que eu sou diferentona. Não é nada. Ninguém ia aguentar uma Wandinha, não. Nem você ia aguentar. Você vai falar, tira essa menina de perto de mim, nojo. Mas como está na ficção, a gente, pô, caraca, é tão eu. Mas não é você. Não é você. E nem deseje ser. Você já é uma bênção do jeito que você é. Da forma que você é, e graças a Deus, eu não sou Tiago, eu não sou Ulisses não sou eu, e Marquinhos não sou eu não sou o Marquinhos, que cada um de nós temos um chamado da forma que nós somos. E nós vamos alcançar pessoas dessa maneira. E nós vamos servir na nossa casa, na nossa família, desta maneira. Então, quando nós estivermos no momento de desânimo, de dúvida, de incerteza, é um momento que você mais vai estar fragilizado, mas é um momento que você também tem que vigiar muito, porque senão você pode fazer perguntas para as pessoas erradas. Você pode abrir o seu coração para uma pessoa errada. Você pode rasgar a tua alma perto de pessoas que não temem a Deus, que não vão poder te orientar no caminho correto. Eu já ouvi crente até receber, não, direção de Deus para eu me divorciar da minha mulher. Eu já ouvi, irmãos. Falei, isso não é Deus, não, isso é o cão. Porque a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. A palavra diz que, num casamento, se o incrédulo quiser ir embora, que ele vá. Mas o crente, dadas algumas especificidades, né, algumas situações específicas, que não vou entrar em mérito aqui, não é permitido que você abandone, que você deixe. Aí o sujeito lá, não, ouvi de Deus, é para eu divorciar. Por quê? Porque é o que agradou o coraçãozinho dele. A palavra amarga que é, permaneça. A palavra diz que o marido entrega a sua vida pela sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a tua missão. Aí sou amargo para ele. Ah, não gostei. Eu vou num profeta do palácio, o profeta que fala aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que eu preciso ouvir. Tome cuidado com os profetas de palácio. Ó, a internet está cheia. A internet está cheia de profeta de palácio. Tem gente querendo tirar a dúvida da sua vida pessoal com a internet. O pastor da internet não conhece a tua vida. Aconselhamento pastoral é para quem olha no teu olho, para quem conhece a tua família, para quem conhece a tua vida. Aconselhamento pastoral não é para alguém que não conhece você. Tem gente que, às vezes, alguns pastores da internet eu sigo também, e eles fazem perguntas muito específicas. O pastor fala assim, cara, procura o seu pastor, você não tem pastor? Eu não conheço a sua vida, eu não sei quem você é. Não conheço os teus problemas, só estou ouvindo o teu lado da história. E tem um ditado que diz, né? Toda história ela tem 3 lados. A minha versão, a sua e a verdade. Né? Por isso que sempre quando a gente pensa em aconselhamento de casal, a gente bota os dois juntos, né? Frente a frente.
para ver se as versões batem. Ou se não tem um puxando sardinha para o lado e outro para o outro. Né? Então, versículo 2, gente, o que a gente pode pegar disso daí? João estava no cárcere, João não estava no melhor momento dele, João estava com dúvida, porque toda dúvida ela gera um questionamento. E João procurou a pessoa certa, João procurou Jesus. Quando você estiver desanimado, quando você estiver aflito, quando você estiver com dúvidas, incertezas, procure a Jesus Cristo, a sua palavra e as pessoas que temem a Ele. E aí sim você vai obter bons conselhos e boa direção. Versículo 3. João manda os discípulos perguntar o quê? Você é aquele que estava... Eu me esqueço que tem uma Bíblia aqui atrás, por isso que ninguém abre, né? Meu Deus do céu. Você é o que a gente estava esperando mesmo, Jesus? Ou a gente tem que esperar o outro ainda? Percebeu a pergunta de João? Sentiu aí a tristeza? Eu senti quando eu li. Falei, João estava triste. Ele estava pensando assim, poxa, eu trabalhei, será que eu vou ver Jesus em vida mesmo ainda? Ou será que não é ele? Eu vou ter que esperar outro ainda. João Batista estava desanimado. João Batista estava com dúvida. E Jesus vai dizer mais para frente que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que o João Batista. Se João Batista desanima, irmão, você também pode. Se João Batista tem dúvida, você também pode ter. Se João Batista tem incertezas, você também pode ter incertezas. Se João Batista ficou preso, a prisão maior do que o cárcere era o cárcere das dúvidas, né? O cárcere dos questionamentos. Se João Batista teve questionamento, você também pode ter. Só que a pergunta é, a quem você está procurando quando você tem dúvidas e questionamentos? E aí, no versículo 3, ele pergunta, você é aquele que está... Os discípulos perguntam para Jesus, mas você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E essa pergunta, irmãos, era a dúvida de todo Israel, né? Havia-se uma promessa de que o Messias viria e faria exatamente aquilo que Jesus estava fazendo, com um detalhe que havia uma má interpretação por parte do povo de Israel. O povo de Israel pensava que Jesus seria um líder militar, que iria com força, com poder de Deus, como Davi fez, iria libertar o povo da escravidão do Império Romano. Não é por menos que, quando acaba a ceia e Jesus diz para Pedro, é chegada a hora, Pedro já vai com a espada. E quando os soldados vão prender Jesus, o que Pedro faz? Saca a espada e vai para a guerra. Porque Pedro tinha, não só Pedro, todos os discípulos, tinham essa expectativa. Não é por menos que, quando Jesus morre, todos eles largam aquilo que eles estavam fazendo e, no caminho de Emaús, eles questionam. A gente vai ter que esperar outro mesmo. Então, a dúvida dos discípulos era a dúvida de todo Israel. A gente não pode culpar eles por perguntarem isso, até porque o Espírito Santo, da forma como foi derramado, ia ser derramado em Atos 2, ainda não havia sido derramado. Então, esse entendimento ainda não havia sido aberto para eles. Tem coisa que a gente só entende com o Espírito Santo de Deus. Então, eles fazem essa pergunta para Jesus. Mas olha que interessante, irmãos. Jesus, ele responde aquela pergunta não com a resposta que João Batista queria ouvir. Qual é a resposta óbvia? Você é aquele que a gente estava procurando? Sim, sou sim. Mas Jesus não responde isso. Versículo 4. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Irmãos, as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu círculo de amizade, pessoas que caminham com você, são pessoas que anunciam as maravilhas de Deus ou são pessoas que te afastam mais ainda de Deus? As pessoas que caminham do seu lado, quando você está na prisão, é aquelas que você recorre. São pessoas que vão até Jesus
e trazem direção e trazem respostas, ou são pessoas que estão completamente perdidas e que são cegos guiando cegos? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, eu repito isso, com aqueles que estão no nosso ciclo de amizade mais próximo, porque são pessoas cuja fala tem peso no nosso coração. E existem momentos, ainda mais nos momentos onde a gente está com mais fragilidade no nosso coração, nós temos que tomar mais cuidado ainda com aquilo que nós ouvimos. Mais cuidado ainda. Porque, às vezes, a gente pode ouvir algumas coisas que a gente pensa assim, meu Deus do céu, era melhor não ter ouvido nada. Era melhor não ter escutado nada. Já teve algumas coisas que eu já ouvi de pessoas próximas de mim, que são coisas que eu olhei e falei assim, não, isso aqui eu não quero, não. Isso aqui eu jogo no lixo. Eu terminei de ler agora O Peregrino, do John Bunyan. Quem já leu O Peregrino, do John Bunyan? Acabei de ler O Peregrino, inclusive vai ser a leitura para os homens também, tá? Ministério de Homens aí, nós vamos fazer uma leiturazinha e nós vamos debater sobre essa leitura, vai ser bênção. Amém, homens? Ô, glória. Isso aí. E aí, no final do Peregrino, não é spoiler, né? O livro não tem essa coisa de expectativa de nada, assim, é um ensinamento após o outro. E aí, no final do livro, tem uma mensagem do John Bunyan que ele diz assim, se em algum momento aqui no meio desse meu relato você encontrar, se você encontrar lixo, joga fora, mas se você encontrar ouro, guarda. Se você encontrar alguma coisa que vale a pena, guarda para você. Mas o que você não encontrar que não vale, pode jogar fora, pode dispersar. E assim nós temos que fazer com algumas falas. É ouro para você? É bom, pode não ser agradável no momento, mas é ouro? Guarda para você. São coisas que não edificam, que não vão te trazer nada de bom, que não tem conformidade com a palavra, joga no lixo. Joga no lixo. Amados, o nosso maior amigo chama-se Bíblia. Jesus Cristo é a sua palavra. Esses são os nossos melhores amigos. Se a minha esposa é melhor amiga minha do que a palavra de Deus, eu estou idolatrando a minha esposa. Eu fiz da minha esposa um ídolo. Primeiro é a palavra, depois é a minha esposa. Primeiro é a palavra, depois é o meu marido. Primeiro é a palavra, depois é os meus filhos. Primeiro é a palavra. Primeiro é a voz de Deus. Depois são as pessoas. Porque senão eu levanto ídolos. E aí, como eu falei no início, tem gente levantando ídolo com personagem de novela, com série da Netflix, com gente de internet, né, como o pastor está falando aqui, muito influencer. Aí levanta os ídolos. Aquilo que a pessoa fala tem mais peso do que a voz de Deus. E aí você levantou um ídolo. Né? Tem gente que pensa que o ídolo é só aquele que a gente vê lá, a imagem de escultura lá, o Jorjão grandão lá, só aquilo é ídolo. Não, o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo isso vira ídolo. Pode ser o dinheiro, pode ser os bens, pode ser um filho, pode ser sua mulher, pode ser seu marido. Muitas coisas podem virar ídolos na nossa vida. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente procura as pessoas certas, quando a gente tem um círculo de amizade saudável de Deus para nós ouvimos isso aqui que os discípulos ouviram e depois falaram para João. Ele diz, então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Perceba que Jesus não se incomoda com a pergunta, irmãos. Não se incomoda. Pergunta para Jesus, vai na palavra, tira as suas dúvidas. Nós temos um corpo pastoral. Quer ver tu deixar um pastor feliz? É você ir até ele e falar de uma dúvida da Bíblia. Oh, meu Deus do céu, qualquer pastor fica feliz, irmão. Qualquer pastor fica feliz. Quando eu acabava um sermão que alguém falava assim, pastor, não entendi isso. Né? Nas outras igrejas que eu passei, falava assim, oh, que benção, cara, senta aqui que eu vou explicar. Ficava com ele, podia ficar até 3 horas da tarde, depois do culto. Para mim não me importava, eu estava feliz da vida. Porque aquela pessoa, ela teve uma dúvida e ela não foi embora para casa. Pastor, não sei não, acho que o pastor está pregando balela, hein? Pastor, não sei não, está pregando errado, hein? Não, ele vai até a pessoa e pergunta. Gente, como as nossas relações pessoais, sociais, seriam muito melhores se as pessoas aprendessem a não fazer fofoca sobre os outros
e tirar os seus questionamentos e as suas dúvidas com a pessoa. Como seria mais fácil? Não, meu querido? Meu problema é com quem? É com o Eduardo. Aí eu chego para ele, pô, cara, Eduardo, uma vacilão, mano. Pô, Eduardo, pô, não sei o que, Eduardo. Vai até o Eduardo, rapaz. Ah, mas eu sou tímido. Mas para falar mal dos outros, você não é tímido, né? Falar mal dos outros, você não é tímido. Não tem timidez de fazer a fofoquinha, né? Fofoca é do inferno, irmãos. É difamação, ainda por cima é crime previsto na lei, você sabia? Difamação é crime previsto em lei. Difamador é um criminoso, irmão. Olha só. Vai até a pessoa e pergunta, Eduardo, por que você falou isso daí? Meu irmão, vamos sentar e vamos conversar, olho no olho, sujeito homem. Né, meus irmãos? Primeiro, nós somos irmãos em Cristo. Nós servimos a um rei que é justo, puro, verdadeiro, maravilhoso, tremendo, que nós adoramos ele aqui, mais de 40 minutos, a igreja adorou ele em uníssono, porque ele é aquele que nos une, muito maior do que qualquer coisa que tenta nos separar. É Jesus, a sua palavra, a sua promessa, a sua esperança. Nós somos irmãos em Cristo. E segundo, nós precisamos ter uma coisa chamada caráter. Com quem é o seu problema? É com Ulisses? Vai até o Ulisses e pergunta para ele. Todo mundo que chega para mim com algum questionamento desse tipo, irmãos, me desculpa, mas assim, com muito amor e carinho, eu não passo a mão na cabeça. Você vai lá até fulano e conversa com ele. Aí, se você me falar assim, pastor, já tentei, mas não deu certo, então vamos lá, eu e você. Mas primeiro você vai lá e resolve. Resolva seus B.O.s. Pode falar para o irmão que está do seu lado? Resolva seus B.O.s. Ó, campanha fofoca zero. Vamos aderir? Vamos fazer a campanha? Fofoca zero. Parar com esse negócio de comentáriozinho a respeito do outro, vai até a pessoa. Resolva. E, às vezes, irmão, você vai se surpreender. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe que te ofendeu, nem sabe o que fez, não sabe nem o que fez. Já teve situações que a gente já testemunhou que a gente foi descobrir, minha mulher, depois de muito tempo, que, caraca, tinha um clube, meu irmão, um clube da difamação. É o escritório do crime, irmão. E falando, e comentando, e blá, 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 a gente não sabia nem o que estava acontecendo, irmão. Não sabia nem o que estava acontecendo. E o escritório do crime estava lá reunido. Falei, gente, vamos desfazer esse escritório, pelo amor de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Como é que a gente levanta o braço para adorar? Se o nosso coração odeia o irmão do lado. O apóstolo João vai escrever isso na sua carta, ele diz, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. Não está nem escrito aqui, irmãos, mas eu creio que Deus me move a falar isso daqui. Se nós queremos construir uma igreja saudável, uma marca de uma igreja saudável é que ela resolve os problemas com os irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu e você já não vimos pessoas que vêm de outras igrejas e ela chega... Ah, pastor, é que me feriram, me bateram, me machucaram, não sei o quê. Só que ninguém ouve o pastor de lá. Será que foi isso mesmo? Ou ela não teve um problema ali, ela também errou, não quis resolver e mudou de lugar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você escolha permanecer aqui, resolva as coisas no lugar onde você saiu. Se você não puder resolver, se a pessoa não quiser ouvir, pelo menos libere perdão, tenha o seu coração limpo, porque a eternidade está chegando. Nós vamos morar no céu juntos. E não adianta você dizer, ô Senhor, me bota numa mansão a 2 quadras do outro ali. O coração tem que estar limpo. Todos nós vamos andar nas ruas de ouro. Tem um hino muito lindo que diz, a face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada, com ele eu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar, por Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se essa é a nossa esperança, a nossa língua precisa ser uma língua de bênção.
Então, no versículo 4, Jesus, além de não ter problema com a dúvida de João Batista, a quem Jesus também respeitava muito, ele diz: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João Batista não tem a resposta que pediu, mas tem a resposta que ele precisou. Muitas das vezes, quando você trouxer os seus questionamentos a Deus e você estiver em dúvidas, Deus não vai responder exatamente aquilo que você quer ouvir, mas com certeza vai responder aquilo que você precisa ouvir. Com certeza, isso eu posso apostar minha vida nisso. Deus vai responder o que você precisa ouvir. Porque Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E Ele ainda diz: qual é o pai que, se pedir pão, ele dará pedra? Se você pedir direção a Deus, Ele vai dar. Talvez Ele não dê a resposta que você queira, mas com certeza vai ser a resposta que você precisa. A resposta que João queria ouvir: sim, João, eu sou Jesus Cristo mesmo, eu sou o Messias, eu sou aquele que haveria de vir. Você não precisa esperar mais. É aquilo que ele queria. Mas aqui, Jesus respondeu a João foi: conta para ele que os sinais estão acontecendo. Pelos sinais, João já vai saber o que é. Amados, quer saber o que Deus quer para a sua vida? Observe os sinais à sua volta. Observe os livramentos. Eu trabalho dentro de um hospital. Todos os dias aquela emergência pediátrica está lotada. Todos os dias. Você pega quase todos aqueles leitos do CTI e tem uma criança entubada. Todos os dias. E às vezes eu estou lá em casa falando: pô, Senhor, eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. É quando eu chego no plantão, eu vejo uma criança do tamanho do óleo entubada. Eu falo: Senhor, do que eu estava reclamando mesmo? Do que eu estava reclamando mesmo? Meu filho nasceu no meio da pandemia, irmãos. Meu filho nasceu em setembro de 2020. Eu proibi visita. A minha esposa passou a pandemia inteira trancada dentro de casa. A gente brincava que a nossa saída era ir para o posto de saúde, né, fazer o pré-natal. Era o rolê. O rolê era esse. Passamos a gravidez da minha esposa toda na pandemia. Tive meu filho na pandemia, aí proibi visita, não queria, aí tinha o povo do deixar disso. Falei: quer deixar disso? Deixa disso para lá, então. Deixa eu e meu filho aqui, minha família. Quer deixar disso? Vai você. E aí fiquei com a minha família ali, tranquilo e calmo. Depois fui liberando devagarinho. Muita gente me chamou de chato. Quem sabe, se eu não cuidar da minha família, quem é que mais vai cuidar? Quem é que mais vai cuidar? Isso aqui é minha responsabilidade. Eu fiz aquilo que eu pude. E aí, em março de 2021, meu filho estava com 6 meses, eu e Camila pegamos Covid. Acho que foram... Eu não sou muito de ficar doente, então foi a pior doença que eu peguei na minha vida, irmãos. Até hoje, eu sinto dor nas pernas. Até hoje, tem hora que eu estou andando assim, tranquilo e calmo, minhas pernas começam a doer, me dá vontade de deitar, de dormir. Eu fui descobrir que isso é sequela do Covid. Isso é sequela do Covid. Eu falei: meu Deus do céu, imagina se minha mulher tivesse pegado isso grávida. Covid estava dando microcefalia em criança, estava matando criança no ventre. Irmãos, às vezes a gente reclama porque a gente tem nosso campo de visão que a gente só vê a caneca. E Deus está olhando o mundo inteiro. Ele não perde o controle da sua vida, nem de todas as coisas. Não importa se as coisas estão agradáveis ou desagradáveis aos seus olhos. O que importa é que Deus tem uma vontade para a nossa vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não importa o que soa amargo nos meus lábios. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Creia nisso. Talvez você possa estar vivendo momentos de desânimo, momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de sequidão. Mas saiba que Deus jamais perdeu o controle da sua vida, nem da sua história.
Jamais, nunca perdeu. Só que, amados, uma coisa que nós não podemos fazer é, quando a gente parar de entender, a gente parar de lutar. Mesmo sem entender, lute. Mesmo sem entender, continue buscando. Mesmo sem entender, continue orando. Mesmo sem entender, continue indo, continue frequentando, continue congregando. Eu, quando saí, irmão, da igreja metodista, eu tive a certeza de que eu precisava sair de lá. Certeza, eu tive a certeza. Mas quando eu vim para Casa e Vida, eu falei até com o pastor. Falei, pastor, estou um tempo assim, estou me sentindo meio deslocado. Porque é um lugar novo, tudo novo para mim, era tudo novo. Mas mesmo deslocado, irmãos, eu não deixei de ir. Falei, Senhor, o Senhor vai falar comigo, e a cada dia, a cada momento, passo a passo, pedra por pedra, pedaço por pedaço, Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi falando. E eu comecei a entender a coisa com mais clareza. Ainda não entendo tudo, mas consigo continuar buscando com aquilo que Deus me deu. E aquilo que Deus ainda vai me dar não é necessário para que eu continue o amando até o fim da minha vida. Eu queria concluir esse sermão, irmãos, com esse versículo 5. João Batista estava no cárcere, ele não conseguia enxergar os milagres de Jesus. Ele não conseguia enxergar o agir de Jesus. Ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Mas através de pessoas que foram até Jesus perguntar, Jesus disse, olha, os milagres continuam acontecendo. E aí os discípulos voltam e contam para João. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque você não está vendo que Jesus não está fazendo. Não é porque os seus olhos não conseguem ver que Jesus não está trabalhando. Jesus estava dizendo para João Batista, ainda que você não esteja vendo, eu continuo trabalhando. Ainda que você esteja na prisão do desânimo, na prisão da dúvida, na prisão da mágoa, na prisão da incerteza, na prisão do abandono, na prisão da falta de dinheiro. Ainda que você esteja na prisão dos problemas na sua casa, do seu relacionamento, frustrações, saiba que além da sua visão, existe um Deus que continua trabalhando na minha e da sua vida. Ele não deixa de operar milagres por causa da nossa visão. A nossa visão pode estar comprometida, mas a de Deus não. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, ele disse, eu estou na prisão, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu quero que você creia nessa noite, nesse momento. Eu quero te incentivar, meu irmão e minha irmã, a não parar de buscar santidade, a não parar de buscar a presença de Deus, a não parar de ler a palavra, não parar de fazer devocional. Pô, pastor, fiz minha devocional hoje, não senti nada. Continua fazendo. Pastor, hoje fui para o culto, não ouvi arrepio. Continua indo. Isso não te define, isso não define a tua caminhada. Certa vez eu ouvi, é uma verdade muito grande, o reverendo Augusto Nicodemo disse uma vez, num sermão, ele disse o seguinte, fé é quando você não sente nada, não vê nada, não ouve nada, e mesmo assim continua buscando a Deus e confiando nele. Saiba que além das suas prisões, Deus continua livre e trabalhando na sua vida, na sua história, na sua caminhada, nos seus negócios, no seu coração, na sua família. Nós só precisamos continuar trabalhando. Por isso que o tema desse sermão é Jesus continua fazendo. Eu queria te perguntar essa noite, qual é a sua prisão hoje? Qual é a sua prisão? João Batista estava em uma. Você pode estar em outra. Mas não interessa. Quem sabe das suas dores é você. Você pode até compartilhá-las com alguém, mas só quem sabe é você. E Deus.
Mas uma coisa eu tenho certeza, embora eu não conheça a tua dor, eu tenho certeza de que existe um Deus que trabalha, cura as suas dores, sara os teus traumas. Aonde havia ignorância, te dá entendimento. Aonde havia confusão, te dá sabedoria. Aonde havia deserto, Ele faz fluir o manancial. E faz com que você, em meio em todos esses problemas e turbilhões, você desemboque direto no centro da vontade de Deus. Você crê nisso? Eu queria orar com você hoje.